que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 20. Repetindo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Acharam? Aguardando aqueles que ainda não acharam. Repetindo, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Diz o seguinte: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, que o nome de Cristo unicamente seja glorificado nesta palavra. Usa a minha vida como apenas um instrumento. Fale comigo e fale com a igreja, e com todos quantos irão ouvir e assistir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão nos assistindo no YouTube, nós desejamos as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. E se esse culto está abençoando a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhecer. O tema dessa mensagem é: em nada serei envergonhado. É isto que Paulo afirma. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. A carta aos Filipenses é uma das cartas chamada cartas de prisão, porque ele escreveu estas cartas, e dentre estas aos Filipenses, quando ele estava preso na cidade de Roma. E aquela prisão que ele estava passando era pela causa do Evangelho. E algumas pessoas estavam querendo fazê-lo sofrer ainda mais do que ele já estava sofrendo na prisão. Algumas pessoas estavam se alegrando com o sofrimento do apóstolo. E ele, diante daquela situação, ele tem uma reação que deve ser a reação do cristão. Irmãos, há no meio cristão um ditado que diz que as nossas lutas não são maiores do que o nosso Deus. Amém? As suas lutas não é maior que o teu Deus. As nossas lutas não podem nos fazer parar. As nossas lutas não podem nos fazer perder a maior de todas as riquezas da vida, que é o próprio Deus. A palavra de Deus diz que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As lutas não paravam Paulo. As lutas não o paralisavam. No Novo Testamento, eu encontrei duas palavras que são usadas para envergonhado, confundido. Encontrei duas palavras no grego. A palavra que Paulo usa aqui é diferente da segunda palavra. A primeira significa uma vergonha interna. Então, quando ele diz, eu não serei envergonhado, ele está dizendo, eu não me permito me sentir envergonhado. A outra palavra que é usada no Novo Testamento para envergonhado está relacionado àquela vergonha que vem de fora. São aquelas pessoas que tentam nos envergonhar. Elas tentam nos frustrar, tentam nos atingir. Mas Paulo está dizendo, eu não
serei envergonhado. As coisas que vêm de fora não me atingem. Eu não permito ser envergonhado. E por que Paulo falou isso, irmãos? Nós estamos numa época onde temos ouvido um evangelho triunfal. Hoje em dia, crente fica rico. Crente que é crente, compra carro bom. Crente que é crente, crente vencedor, tem uma grande empresa. Crente que conhece a Deus não fica doente. Este é o evangelho que tem sido pregado em nosso tempo. E nós ouvimos tanto essas mensagens que quando nós atravessamos alguma adversidade, a gente se abala, a gente se entristece, a gente questiona Deus, a gente não aceita. Eu não aceito. Eu sou teu servo, eu sou filho de Deus, eu não aceito passar por isso. Este evangelho não é o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Esse evangelho triunfalista, que nada acontece ao crente, que nós somos intocáveis, não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho não é o evangelho do apóstolo Paulo. É claro que a gente não está pregando aqui miséria. É claro que em Cristo Ele nos dá uma vida abundante. O Senhor tem cuidado de nós. Ele nos dá vitória nas lutas. Ele nos consola. Ele muda a nossa história. Ele nos tira do lugar de aperto, claro. Mas a gente tem que ter cuidado para não achar que que não é justo, que não merecíamos passar pelas lutas que estamos atravessando. Se nós pensarmos desta forma, nós vamos nos abalar. Nós vamos nos enfraquecer. Vamos recuar na fé. Na parábola do semeador, conta-se aquele que, vindo a tribulação e a perseguição pela palavra, logo se ofende. Servir a Deus é maravilhoso, nos dá salvação, nos dá a intimidade real com Deus vivo, nos dá bênçãos, mas também nos dá luta. E nós precisamos entender que na vida nós teremos aflições. A vida do apóstolo foi uma aflição. Ele passou por lutas desde o começo. O próprio Deus revelou a Ananias, dizendo: este é um vaso escolhido, e ele vai saber o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O próprio Cristo sofreu, padeceu injustiças, foi crucificado. Mas naquela luta houve vitória, em nome de Jesus. Paulo diz: eu não serei envergonhado, em nada eu não serei envergonhado. Eu não me permito ficar frustrado. E por que Paulo teve essa postura? Interessante que isso que eu estou dizendo para os irmãos, sobre este Paulo que não se envergonhava, embora as coisas de fora quisessem imputar-lhe sofrimento, humilhação, mas ele não se sentia humilhado. Ou seja, embora alguém queira me humilhar, eu não me sinto humilhado. Embora alguém queira me derrotar, eu não me sinto derrotado. Embora alguém queira me frustrar, eu não me sinto frustrado. Por que Paulo tinha essa postura? Veja no versículo 27, Filipenses 27 a 30, onde nós confirmamos isso. Aquilo que estava no coração dele, de reagir positivamente aos momentos difíceis, ele motiva os filipenses da mesma coisa. Ele motiva os irmãos a terem uma reação positiva diante das adversidades da vida. Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30, que diz: somente deveis portar-vos dignamente,
conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. O versículo 29 é muito claro no que Paulo entendia da vida cristã. Ele entendia que na vida cristã há padecimento, há luta. E a luta que estava nele, e que ele estava reagindo positivamente, ele queria que os filipenses também tivessem a mesma postura. Eu sei e acredito que os irmãos também estão passando lutas. Cada um aqui está atravessando situações difíceis. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo a nossa luta. As mais diversas situações difíceis são atravessadas nas pessoas que estão nesse templo ou que estão nos assistindo pelo YouTube. Mas essas coisas, elas não podem nos afastar do Senhor. E eu quero, à luz do testemunho de alguém que sofreu a vida toda, alguém que passou luta por ser apóstolo, à luz do que ele escreve, a gente aprender como reagir diante das lutas. Como reagir diante desse momento tão difícil que você está atravessando. Talvez você tenha buscado em Deus a solução. Mas talvez nessa noite Deus está te dando apenas consolo. Você está procurando solução. Quantas pessoas buscam o Senhor para procurar solução? Mas Deus está te dando consolo e salvação. Amém, irmãos? E creio, espero em Deus que Deus dê solução. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Eu destaquei algumas coisas aqui. Paulo não se permitia ser confundido diante de tanta adversidade, porque ele aprendeu a não se importar. No versículo 18, ele fala sobre isso. Capítulo 1, versículo 15. Filipenses capítulo 1, versículo 15, 18, olha o que diz. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. No versículo 18, Paulo nos ensina como reagir à luta. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Que importa? Ele aprendeu a não se importar com as adversidades que ele traçava. Primeiro porque ele sabia. Foi revelado isso para ele. Lá em Atos ele diz, eu sei que me espera de cidade em cidade prisões e tribulações.
E ele diz: eu não me importo. Queridos, enquanto a nossa luta for o centro da nossa vida, Deus não vai agir em seu favor. Não se importe tanto com a sua luta. Não dê a ela o lugar que é de Deus na sua vida. Amém? Que me importa? Não estou aqui incentivando sermos alienados, negar a realidade. Eu estou sofrendo, eu estou preso. Eu estou passando lutas na minha casa, lutas conjugais, lutas com os filhos, lutas no meu trabalho, com desemprego, lutas na área da saúde. Nós não precisamos negar a realidade. Pelo contrário, nós precisamos encarar a realidade. Mas diante das lutas, Paulo, para se defender, Paulo, para se proteger emocionalmente, ele diz: eu não me importo. Eu não me importo. Estão pregando, estão falando mal de mim. Estão querendo me atingir mesmo eu estando preso. Quem me importa? Os que estão falando mal de mim estão pregando o evangelho. Quanto mais você e eu dermos atenção às nossas lutas, mais elas serão senhoras da nossa vida. Olhando para Cristo, autor e consumador da fé. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas Deus nos ensina a fazer isso. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ao invés de olhar para aqueles que o apedrejavam, ele olhou para o céu e os céus se abriram e ele viu a glória de Deus. É o foco. Quando a gente tem um foco, a gente perde os outros focos. Você precisa mudar o seu foco. Mude o seu foco. Volte o seu olhar para aquele que é poderoso para socorrer-te com salvação, socorrer com consolo, socorrer com força para suportar a luta, socorrer até com um milagre, que ele pode fazer sim. Amém? Essa é a primeira atitude que Paulo nos ensina. A segunda atitude é que ele confiava em Cristo. No versículo 20, diz: segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ele confiava no Senhor. Antes de pontuar sobre a confiança, eu lembrei do sentimento. O sentimento é algo muito traiçoeiro em nós. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Porque através dos sentimentos, nós afundamos na fé, afundamos emocionalmente. E alguns morrem. Lá em Mateus capítulo 14, que fala do episódio onde Pedro, ele anda sobre as águas, Deus sustenta ele sobre as águas. É algo impossível, mas Deus fez. As águas aqui representam o mundo. As águas representam também as lutas. É a gente estar acima de tudo isso. Deus pode nos colocar acima de tudo isso. Conta-se a história que enquanto lá no Coliseu os leões degolavam os cristãos,
quando eles começaram a glorificar a Deus, quando eles começaram a focar no Senhor, eles foram tomados de uma alegria maravilhosa, que eles não se importavam com os leões. Mateus capítulo 14, no versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro estava vivenciando um milagre. Ele estava vivendo uma realidade que outro homem na terra não viveu. Ele estava sendo sustentado pelo poder de Deus sobre as águas doces do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. Ele estava vivenciando um milagre de Deus na vida dele. Jesus estava... Mas os ventos eram contrários. Isso nos ensina, irmãos. Mesmo servindo a Deus, mesmo com o poder de Deus sobre as nossas vidas, os ventos continuarão sendo contrários. Os ventos são contrários dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, na rua. Às vezes os ventos são contrários até na própria comunhão da igreja. Os ventos começaram a soprar contrário, batendo sobre Pedro, batendo. Só que Pedro, irmãos, ele desvia o olhar. Quando ele muda o foco, quando ele começa a olhar para o vento soprando, ele perde o foco em Cristo. Ele começa a sentir o vento e ele afunda. É esta a realidade que acontece conosco muitas das vezes. Isso acontece conosco muitas das vezes. Estamos bem, felizes, ouvir uma palavra abençoada, mas basta sair do templo, chegar em casa, pá. Principalmente quem não tem marido crente, quem não tem esposa crente, principalmente. Então, cuidado com os seus sentimentos. Preste atenção nos seus sentimentos. Não se permita ser regido pelos seus sentimentos, porque eles são transitórios. Racionalize suas ideias. Ao invés de Pedro voltar seu sentido para o vento, se ele, espera aí, eu estou com medo, mas eu estou com Jesus aqui, ele está sobre o mar, foi ele que me colocou aqui, será que ele não pode me manter? Se ele racionalizasse um pouquinho, talvez ele permanecesse mais tempo sobre as águas e não precisaria afundar. Portanto, não se importe. Isso é maturidade. O que me importa? Segundo, confiar em Cristo. Segundo, a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido,
Antes, com toda a confiança, com toda a certeza, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ele tinha uma esperança de sair daquela situação. Ele tinha uma expectativa de ser solto, como ele foi. Ele foi libertado dessa vez aqui. Ele foi posto em liberdade. A expectativa dele se cumpriu. Deus o tirou da prisão. Mas ele não colocava uma exigência em Deus. Irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor, não no que o Senhor vai fazer por nós. Porque não somos nós que dizemos que Ele é o nosso pastor? A nossa confiança tem que estar no Senhor. Embora Paulo esperasse sair da prisão, ele diz assim, se eu não sair, não tem problema também não. Eu estou pronto. Se Deus não me tirar dessa prisão, se eu for condenado à morte, não tem problema também não. Isto é fundamental para termos qualidade de vida. A terceira coisa fundamental que Paulo nos compartilha é no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele estava focado em Jesus. Ele queria viver para a glória do Senhor. Quando eu falo isso, não estou aqui dando a entender que devemos ser fanáticos. Essa fala minha não está relacionada ao fanático. Aquele que é fanático. Que não tem bom senso das coisas. Eu estou falando aquela pessoa, embora ela viva nessa vida, ela sabe que o seu maior alvo é Cristo. E tudo o que ela faz é para a glória de Cristo. Ela sabe que Jesus está com ela. Ela sabe que o Senhor está na sua vida. Amém? Ela sabe. Eu quero testemunhar para os irmãos uma bênção. Andréa está passando um momento muito difícil na saúde, lesão nos joelhos, no nervo ciático, também nas pernas. E eu estava triste, orando, e a gente ora e o problema não resolve. É isso, você ora e Deus não responde. Ou a cura não vem, porque a gente quer orar e curar. A gente é assim. Eu estava abatido, e orei, e falei, eu não vou me importar mais, está na mão do Senhor. Fiz isso aqui. Eu estou falando. No dia seguinte, eu fui na farmácia comprar uma medicação, e Deus fez algo que foi um sinal de Deus para mim. E alegrou meu coração. E me consolou. Queridos, eu fui numa farmácia, fui comprar um aparelho de aferir pressão. Chegando lá, lembrei de uma medicação que a Andréa precisava. Muito cara. 2 para aliviar as dores. Cheguei lá, perguntei sobre o aparelho de aferir pressão, o rapaz me disse, tal, conversamos, falei, depois eu compro, vou pesquisar primeiro. Aí lembrei, vem cá, tem remédio tal, outro remédio tal? Tem. Foi lá, olhou o valor e colocou em minhas mãos. O remédio é caro. Quando eu perguntei quanto é, ele falou, não, eu estou lhe dando. É Deus, irmão. Isso foi na segunda-feira. Eu cheguei domingo, foi na segunda-feira. Eu estou lhe dando esses remédios. Não é remédiozinho de R$1, R$2. E eu falei, Deus, é o Senhor que está nos dando esse remédio. Eu falei, Senhor,
Eu já estou escaldado. Eu não vou ficar dizendo que é Deus. A Bíblia diz: não seja precipitado em dizer que foi Deus. Cuidado com esse negócio também que frustra também. Se foi Deus, ele vai mostrar. Pois, Senhor, se foi o Senhor que deu ordem, esse rapaz me dá o dono da farmácia, o dono. Toma, pastor. Não falei nada. Foi Deus que disse: dê. Dê para ele saber que sou eu que estou cuidando da esposa dele. Eu falei: se foi o Senhor que deu, ela vai melhorar. E aí, na madrugada de terça, Andréa começou a tomar medicação. Não é que está melhor? Amém? Deus cuida da gente. Não está 100%, mas está uns 70%. E eu entendi que o Senhor está dizendo: eu estou com você na sua luta. Esse Deus que nós servimos. Mas por que ele não cura logo? Não sei. Deus tem um propósito. Eu havia orado a Deus. Um grande amigo pegou câncer lá em Ubatã. E eu orei para Deus curar ele. Mas eu pedi tanto ao Senhor para curá-lo. E o Senhor não curou. Mas eu tinha feito uma oração antes, uns anos atrás. Falei: Senhor, meu desejo é que o Senhor cure meu irmão. Mas se o Senhor não curar, eu queria estar no dia do sepultamento dele. Eu fiz essa oração lá atrás, nem lembrava mais. Viajamos. Teve esse problema nos joelhos de André. E ficamos um mês preso em Ubatã, sem poder viajar. Teve a chuva, as enchentes, interditou as estradas por um tempo. E eu fiquei lá. E fiz o culto de despedida do meu irmão. Se não fosse esse problema, eu tinha voltado. Eu viajei no dia 24 de dezembro para voltar dia 28. Sabe por quê, irmãos? Paulo dizia que não seria envergonhado diante das lutas. Porque em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não lembro agora o versículo, mas diz: todas as coisas, acho que é Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José disse, irmãos, depois de 13 anos de sofrimento, José do Egito, ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Todo o mal que está vindo sobre a minha e a sua vida, Deus está transformando em bem. Ele está cuidando de você. Tire o foco da luta, foque no Senhor, e o Senhor vai te mostrar que está cuidando de você.
eu entendi com aquele remédio, é como se Deus dissesse assim, ó, Ele é o Senhor, Deus tudo pode. Ele é o Deus que sabe o que está na boca de um peixe no mar. Amém? Ele sabe o que está na boca do peixe. Falou, Pedro, vai lá pescar e você vai pegar um peixe e na boca do peixe lá tem uma moeda. E com essa moeda você paga o meu imposto e o seu. Quando Deus fez isso comigo, eu sou grato a esse rapaz. Eu não pedi nada. Mas Deus está me dizendo, eu sou o Senhor. Fui eu que ordenei a ele não cobrar de ter. Pastor, eu estou lhe dando. Foi Deus que me deu. E tivemos uma semana tranquila. Amém? E Deus abençoe os irmãos com esta palavra. E que você se sinta consolado. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia no Senhor. Sirva ao Senhor. Porque é bom servir a Deus. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mais mal algum, porque Ele está conosco. A sua verdade nos consola, o seu cajado, a sua vara nos consola. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor irá nos seguir todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe a sua igreja. Que você volte em paz para casa. Volte-se focado no Senhor. Saiam daqui, as lutas vão continuar. Não é fácil. Mas Deus é poderoso para mudar a minha e sua história. Amém? Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua presença em nosso meio, porque esta palavra nos trouxe ensino, nos trouxe também conhecimento, nos trouxe consolo, nos trouxe esperança em Cristo Jesus. Que esta palavra venha nos ajudar a termos, com a tua ajuda, uma nova atitude diante das lutas. Que não venhamos a nos importar com as lutas tanto quanto elas deveriam ser importadas. Que venhamos a confiar no Senhor. Que venhamos saber que independente do que vier a acontecer, o nosso viver é Cristo. E que venhamos a crer que tudo posso naquele que me fortalece. Tua palavra diz, na angústia estarei com ele. Na luta nós temos uma grande oportunidade de perceber o Senhor. O Senhor está dizendo, na angústia, na luta, eu estou com você. A gente às vezes só quer perceber o Senhor na vitória. Mas Deus também está quando nós estamos na angústia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vão em paz, consolados pelo Senhor. Amém. Domingo teremos ceia. Quarta-feira nós temos culto de oração. Um grande abraço a todos. Tchau.